Doutor Enzo, professor Enzo, seja muito bem-vindo. Hoje nós falaremos sobre a conversão de ofício do flagrante pelo juiz. Passo a palavra para as suas considerações iniciais, já dizendo da minha felicidade em compartilhar essa live contigo. Felicidade é só minha, meu amigo. Obrigado pelas palavras, mas vou combinar desde já, por favor, só Enzo, e já está mais do que o bastante. Aliás, eu me incomodo muito, eu não gosto que me chame de professor. Nada contra os professores, muito pelo contrário, eu acho que eles são muito maiores do que aquilo que eu faço. Então, só Enzo, não precisa exagerar. Eu estou até com medo agora, porque eu vi que a Franciele entrou. Franciele é assessora do chefe de gabinete. Portanto, eu tenho que falar certinho aqui, direitinho, para não ter atenção chamada. Não sei se ela está aí, mas acho que ela mandou um oizinho. Bom, gente, boa noite para todo mundo. O professor Colasso me chamou para trocar essa ideia. Ele sugeriu, né, pediu para que eu sugerisse um tema. Eu sugeri dois, né, que estão bem em voga, né, que estão na boca dos tribunais. Mas esse que a gente escolheu também é um tema que está virando uma novela, né? Virou uma novela, até já falei sobre isso, mas, além disso, ele une as duas atividades, né? Da Polícia Civil, do delegado de polícia, do promotor de justiça, as três, na verdade, e do juiz de direito também. Aliás, hoje o tema, né, da live, o núcleo dela, o coração, é o juiz de direito, né? Porque a questão é, pode ele converter a cautelar a preventiva de ofício ou não? Né? Eu só vou tomar cuidado, professor, se me permite, antes da gente entrar e falar efetivamente do tema, eu vou tentar falar dele, né, à luz daquilo que parece, para mim, que vai prevalecer, e depois eu dou minha opinião, o professor dá a opinião dele. Opiniões pessoais, portanto. Mas, como eu sei que muita gente aqui vai prestar prova, né, eu vou tentar ser o máximo vou ter o maior cuidado possível para dizer aquilo que parece que vai prevalecer. Digo isso porque vocês vão ver que o que parece que vai prevalecer não é a posição com a qual eu concordo. Ah, mas você não é ninguém. Vocês têm razão, mas tem muita gente que é alguém que também discorda disso que, a meu ver, vai prevalecer. Não por achismo ou por mera conjectura, né? Por conta daquilo que a gente tem visto nas decisões dos tribunais, né? Já tem decisão da STF, da STJ. Eu até separei algumas, professor, algumas decisões aqui. Eu peguei até um trecho do Nutti, né, em que ele critica o que, a meu ver, vai prevalecer. Mas, enfim, então vocês podem ficar tranquilos que, ainda que eu vá dar a minha opinião pessoal, e eu tenho algumas críticas a fazer também, eu vou tomar cuidado para dizer aquilo que deve ser marcado em prova, né? Porque, provavelmente, manda um joinha aí, ou manifeste-se aquele que está aqui porque presta prova, e provavelmente a gente vai notar que é a grande maioria, né? Então, professor, desculpa me alongar um pouquinho, só para deixar isso claro, porque eu sei que esse tema... tenho certeza que esse tema vai desmoronar em prova, sobretudo porque, por conta da suspensão dos concursos, né, pela pandemia, esse tema não pôde ser explorado, né? Aliás, o pacote anticrime, o recente pacote anticrime, veio logo antes da pandemia, os concursos pararam, naturalmente, né? Uma ou outra prova, teve prova oral aqui em Minas, mas pararam, e, portanto, os examinadores não conseguiram explorar o campo rico de matéria que tem no pacote anticrime. Lá tem muita divergência, muita coisa boa, muita coisa com a qual eu discordo. Então, assim, é um tema que une as atividades do delegado, promotor, juiz, é extremamente atual e vai, não tenho dúvida alguma, desmoronar em prova. Então, repito, eu vou tomar cuidado para dizer a minha opinião e também aquilo que eu acho que vai prevalecer, que é mais seguro para marcar em prova, embora esse tema esteja longe de ser importante só para o mundo dos concursos públicos, né, professor? Sim. Mas é ótimo, professor. O que os nossos seguidores, os meus também aqui, querem é justamente isso, não é? É poder aqui aproveitar essa sua bagagem de conhecimento, esses seus estudos direcionados que estão, claro que é, doutor, claro que é, sim, que estão direcionados muito e muito atentos a essas mudanças, que são mudanças jurisprudenciais, mas que interferem no dia a dia, por óbvio, mas sobremaneira nos concursos.
E nós observamos, eu recebo muitas perguntas vinculadas a esses temas, notadamente quanto ao pacote anticrime. Por quê? Porque apesar de termos algumas doutrinas trabalhando disposições do pacote anticrime, algumas jurisprudências, mas são poucas ainda. Não se tem sedimentado muitos daqueles elementos. Temos, inclusive, suspensos, né? Então, é isso que nós efetivamente buscamos nesse nosso bate-papo. Eu peço desculpas se alguém está escutando ainda um certo conversa de fundo, não sei se está chegando aí, porque eu estou do lado do nosso centro de atendimento de polícia judiciária, aqui na capital. Estamos tratando aqui e tirando dúvidas, sanando dúvidas dos colegas de todo o estado em relação à matéria eleitoral, e a sala com a webconferência do meu lado. Então, talvez aqui uma conversa ou outra que apareça em relação a isso. Ok? Michele, muito obrigado. Eu acho que não está dando... Eu não estou ouvindo, então se eu não estou, eu acho que bom. Não tá é que eu ouço bem, mas talvez não capte aqui. Mas vamos lá, Enzo. Vamos lá? Quais são essas suas considerações iniciais e importantes em relação ao tema e o que pode predominar? Joia. Complementar um tiquinho do que você falou muitos dos assuntos que envolvem o pacote de crime não estão sedimentados. Na verdade, muitos deles nem foram objeto de debate ainda. Né? Você vê, por exemplo, um outro assunto que tem importância para a prática e para a prova do Acordo de Não Persecução Penal. Está uma guerra, né, de como fazer, quando pode, quando não pode. O MP Minas, por exemplo, o CALCRIM, né, que é o Centro de Apoio Criminal, faz uma recomendação, mas aí tem membro que discorda, outro colega faz de outro jeito, porque não são vinculantes, são recomendações. Aí você pega um outro Ministério Público fazendo de um outro jeito, você vê uma delegacia que colhe a confissão de uma forma, outro da outra, outro diz que não precisa da confissão na delegacia, enfim. O pacote anticrime é campo rico para cobrança em prova de concurso público, né? Embora eu esteja mencionando aqui a atividade prática do promotor, do delegado. Mas aí, professor, se você me permite já entrar um pouquinho no tema... Deixa-me só pontuar também aqui algo que às vezes fica que nós no dia a dia vislumbramos muito, que é a cadeia de custódia. A cadeia de custódia também. Todos aqueles elementos probatórios que estavam armazenados aqui ou lá, de qual forma estavam, nenhum deles quase respeitando toda aquela sistemática do lacre, de cada violação do lacre ser apostado o nome de quem a violou, por que motivo. Veja que tudo isso está ainda à margem do debate. E essa é uma discussão absolutamente relevante. Semana passada, uma colega e amiga minha, delegada, me ligou e falando: Enzo, o que você acha? Né? Se a gente não seguir exatamente o que o pacote trouxe acerca da cadeia de custódia, vai haver uma nulidade, vai contaminar o processo, vai ser mera irregularidade. Eu falei para essa, não vou citar nome, né, mas falei para essa colega delegada, falei, eu vou te dar a minha opinião, mas isso não eu não tenho certeza se é isso que o tribunal vai escolher, a doutrina não está... Aliás, não é que a doutrina não está pacificada, nem se discutiu isso ainda direito, não deu tempo, né? O pacote entrou, veio a pandemia. Então, isso não foi objeto de assunto. Né? Mas eu disse para ela, a meu ver, a depender daquilo que se violou durante a cadeia de custódia, aparentemente vai ser uma mera irregularidade. Né? Contanto que não haja prejuízo demonstrado ao investigado ou ao acusado, não acho que isso vai contaminar toda a investigação e, por via de consequência, a fase processual. Mas estou dizendo isso porque disse isso a ela a título de opinião pessoal. Né? Não tenho certeza se é isso que vai ser acolhido. Embora pareça que vai ser por aí. Afinal, né, Colasso, se for seguir tudo aquilo que o trecho de cadeia de custódia está pedindo, vai ser muito difícil da polícia trabalhar. Vai ser muito difícil da polícia trabalhar. A gente nota, né? Eu notei, tenho certeza que você e outros colegas que estão assistindo também notaram, alguns institutos que foram colocados no CPP, no CP, na legislação penal especial, pelo pacote, foram meio que colocados goela abaixo, né? Meio que na marra. Né? Um grande exemplo disso, e não vou entrar no mérito se concordo ou não com o instituto,
Mas o exemplo disso é o juiz das garantias. Né? Foi enfiado ali na lei como algo que os tribunais, os juízes, os promotores iam conseguir fazer do nada. E não é assim. Sim. Tanto não é assim que foi suspenso tempo determinado, né? Até que as coisas se ajeitem. E, honestamente, a suspensão já começou faz um tempo e ninguém se estruturou ainda. Não se sabe como é que vai ficar. Então, assim, ou isso cai em tribunal, ou vai ser mais uma lei para inglês ver. Né? Mais uma lei válida, existente, válida, sem eficácia social, sem eficácia prática alguma. Né? Então, assim... Simbólica. Totalmente. Totalmente simbólica. Eficácia simbólica. E lei simbólica a gente vê aos montes. Né? Então, o pacote tem alguns institutos que foram colocados na marra, né? Goela abaixo. Mesmo as pessoas que concordam com o estudo dos dias das garantias, elas não podem negar que a maneira com que ele foi colocado inviabiliza a aplicabilidade prática dele. Inviabiliza, não tem jeito. 40% das comarcas do país com vara única. Como é que vai fazer? Vai cooperar, vai vir de uma cidade para outra. Não é assim. Minas, por exemplo, é um estado gigantesco. As cooperações aqui são complexas, é difícil, né, de encaixar a ata e tal. Então, assim, dobrar o número de juiz, né, sem fazer concurso público, né, porque daí seria o legislador colocando orçamento, né, atribuindo ônus financeiro para um outro poder. Exato. O que, a meu ver, aliás, colocando esse ônus financeiro sem trazer no bojo da lei a previsão orçamentária, né? O quanto vai ficar, onde tem que gastar, como é que tem que fazer. Mas, se a gente for falar de garantias, não, vamos e não vamos parar. Deixa eu entrar, né? Quem aqui, das pessoas que estão assistindo, que me acompanham, já viram que eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o flagrante de ofício. Né? A maior novidade, né, uma das maiores novidades, pelo menos teórica, do pacote anticrime, é a colocação expressa no Código de Processo Penal acerca do sistema acusatório. Né? Antes, inclusive, professor, desculpe, vou fazer mais e agora uma criticazinha pessoal minha, então cuidado com o que vocês vão ouvir agora. Aliás, podem discordar à vontade. Mas existem algumas palavras, alguns institutos, e eu posso citar como exemplo, sistema acusatório, Estado Democrático de Direito, dignidade da pessoa humana. São institutos que nem sempre são completamente compreendidos por aqueles que os vão usar como argumento. Mesmo assim, utilizam-se desses institutos como se fossem argumentos super trunfo, insuperáveis. Um exemplo. Tudo que demanda a iniciativa do juiz viola acusatório. Tudo. Decretar de ofício prisão viola acusatório, converter viola acusatório, tudo viola acusatório. Tudo viola a dignidade da pessoa humana. A utilização banalizada e descontextualizada de alguns institutos, como é o caso do sistema acusatório, enfraquece, deslegitima a própria importância da acusatório. Porque aquilo que tudo explica, aquilo que justifica qualquer coisa, ou aquilo que afasta qualquer argumento, não é um argumento. Acaba se tornando o que o Lenny Streck chama de cachanga. Uma cachanga real. Eu gosto de chamar de super trunfo ou de para-raio argumentativo. Tudo que você elabora como argumento, ainda que faça total sentido, ele para no para-raio do sistema acusatório. Como se o sistema acusatório tivesse força sobre qualquer outro princípio constitucional. Existe um livro do professor Mauro Fonseca Andrade, que é promotor no Rio Grande do Sul, chama Juiz das Garantias. Falando em MP do Rio Grande do Sul, mestre Amorim acabou de entrar. Então, eu vou citar o Mauro, né, que eu estava citando agora. O livro chama Juiz das Garantias. É um livro, naturalmente, sobre o juiz das garantias, né, claro. Mas, o professor Mauro tece críticas absolutamente pertinentes naquele livro. Eu já li umas 3 vezes esse livro, e de vira e mexe eu leio pequenos trechos dele. Ele chama esses argumentos de dignidade da pessoa humana, acusatório, Estado Democrático de Direito, que são argumentos relevantes e que devem ser colocados sob discussão, mas ele chama
a banalização da utilização deles de guarda-chuvas argumentativos. É legal também a expressão. Não é? Porque muitas vezes se usa, né, esses argumentos de forma descontextualizada. Absolutamente descontextualizada. E aqui eu aproveito para entrar no tema. Tá? Por quê? O grande argumento daqueles que dizem que agora o juiz não poderia converter a prisão em flagrante de ofício é, mais uma vez, o sistema acusatório. Né? Como se o sistema acusatório fosse uma pedra filosofal. Algo insuperável, algo que deve vincular todo e qualquer argumento jurídico. Inclusive, Amorim, inclusive o Mauro, o professor Mauro, ele cita algumas críticas ao acusatório e algumas virtudes do sistema inquisitivo, né, para demonstrar, veja, colocaram o sistema inquisitivo como se fosse um grande vilão, né, fazendo alusão ao que a igreja fazia com as inquisições, e colocaram o acusatório num santo graal intocável. Tudo viola o acusatório é maravilhoso. E não é assim. Então, esse livro do Mauro é fantástico. Quem tá me ouvindo aí pode comprar. É um livrinho desse tamanho, mas de conteúdo bíblico. Né? E o grande argumento para quem diz que o juiz não pode mais converter a prisão em flagrante de ofício seria o sistema acusatório. Vejam, meus amigos, se esse é o grande trunfo dessa corrente, e tem grandes autores, né, ainda que eu discorde de muita coisa, o Auriva nesse sentido, né, o Alexandre Moraes da Rosa, alguns autores. Se esse é a razão de ser do argumento, desculpem, esse é um não argumento. O sistema acusatório já é adotado pela jurisprudência e pela doutrina há anos, desde que eu entrei na faculdade. O sistema acusatório já era adotado, ainda que implicitamente, ainda que diante de interpretação sistemática da Constituição. Era um mandamento constitucional a aplicação do sistema acusatório. E naquela época, quando o sistema acusatório já era adotado pela maioria esmagadora da doutrina, da jurisprudência, há quem chame de sistema misto, né, mas minoritário, os tribunais e a doutrina dizia, majoritariamente, é possível converter a prisão em flagrante de ofício. E o sistema acusatório já vigia, já vigorava, ele já existia, já prevalecia. Ora, o simples fato do pacote ter colocado a expressão sistema acusatório faz com que todo o raciocínio criado sob o prisma, criado à luz do acusatório, seja jogado no ralo? Porque foi colocada a palavra adota o sistema acusatório? Isso por si só não faz sentido algum. Né? O que eu tenho falado nos últimos 10 minutos, eu disse que ia tomar cuidado para, né, quando for minha opinião. O que eu falei nos últimos minutos é a minha opinião. Né? Porque eu fiz a crítica acerca do uso banalizado de algumas expressões jurídicas que são importantes, sim, mas que perdem importância e relevância quando usados de maneira descontextualizada. Não é? Posso prosseguir, professor? Sim, professores, estamos ouvindo aqui. Eu acho muito bem. Eu acho muito interessante quando se traz essa argumentação mesmo de que muitas vezes esse excesso de talvez proteção acabe deslegitimando o Instituto. E nós vemos isso, mesmo que nós já temos há muito tempo o chamado panprincipiologismo, né? Que aí, quando tu tocou na dignidade da pessoa humana, eu de tanto utilizá-la de forma banal que eu acabo deslegitimando efetivamente a sua aplicação. Você veja, esses dias eu estava falando dessa superproteção. O Amorim gosta de citar o efetivismo penal. Eu concordo muito com ele. Estava tendo uma conversa com um colega que falou assim, encheu a boca, esbravejou para falar que a função do juiz de direito é proteger o réu. E o direito penal, processual penal, não deveriam se ocupar da vítima. Isso me incomoda, isso como promotor criminal e como pessoa, me incomoda a ponto de atacar a gastrite. Eu ainda, não sei se por conta da minha pouca experiência, né, da minha irrelevância, eu ainda não consigo engolir algumas coisas e me irritam. Né, e me irritam. Essa mesma pessoa que disse que a função do juiz é garantir direito do réu e que, portanto, a função do Estado seria apenas evitar excessos do Estado,
que a função do direito penal seja apenas afastar excessos, ele é um militante ativo da luta contra a violência doméstica. Luta absolutamente justa, absolutamente necessária. Mas veja, professor, como não faz sentido. Uma das maiores vitórias das mulheres que sofrem violência doméstica, uma das maiores vitórias é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só foi criada, ou melhor, né, o estopim dela, por conta de uma punição que o Brasil recebeu de cortes internacionais. Da onde veio essa punição? Foi da proibição do excesso do Estado? Muito pelo contrário. A lei, a punição, e por via de consequência a lei, surgiu da vedação à proteção eficiente por parte do Estado. Como é que pode uma pessoa, portanto, que se diz militante da luta contra a violência, da luta contra a violência doméstica, como é que pode essa pessoa dizer que o direito penal, processual penal, não se ocupa da vítima e que a função dele é só proibir excesso? Quando a maior vitória das mulheres veio de uma declaração expressa de corte internacional no seguinte sentido: olhe, Brasil, você tem que tutelar bem jurídico de maneira suficiente. Não basta o sentido negativo da proteção. O garantismo deve ser também positivo. E aí vem surgindo uma série de subcorrentes, né? Acho que a mais conhecida hoje é do professor Douglas Fischer, por quem eu tenho grande admiração, do garantismo integral. Né? Do garantismo integral. Eu noto que ele tem até trocado um pouco o nome do garantismo integral porque tem gente desinformada, né? E desculpem a expressão, mas que usa o garantismo integral de uma forma pejorativa, o que é um grande absurdo. Né? Mas ele usa agora prestações processuais positivas para um pouco desapegar dessa expressão. Né? Então veja que, a meu ver, os argumentos são usados apenas quando convém. Né? Quando o argumento interessa ao meu discurso, ele é um argumento. Quando não, ele não é mais um argumento. Né? E voltando, sair um pouquinho, né? O que eu acho que vai prevalecer... Vamos voltar, né, professor? Depois desse pequeno desabafo, deixa eu voltar, só para ficar claro como é que vai ficar. Né? O que eu acho o que tem prevalecido e o que parece que vai continuar prevalecendo. Então, mesmo antes do pacote anticrime, nossa doutrina, e quando disser doutrina, estou falando da majoritária, tá, pessoal? Se não for majoritária, eu souber que não é majoritária, eu digo. Mesmo antes do pacote, já entendia que nosso sistema era acusatório. E a jurisprudência também. É porque, via de regra, acompanha a doutrina. E mesmo assim, nessa época, se possibilitava a conversão do flagrante de ofício. Né? Afinal, a grande diferença entre se decretar uma cautelar e converter em preventiva uma cautelar que já existe. Mas o Auri chama isso de pré-cautelar. Pré-cautelar também é cautelar. O flagrante é uma cautelar. É só ler o código. Mas há quem chama de pré-cautelar. Também é cautelar. É cautelar do mesmo jeito. Exato. Não dá. Fica nesse preciosismo, nessa vaidade de trocar a palavra por outra, né? Esse egocentrismo doutrinário não leva a nada. Né? E aí veio o pacote de crime que diz expressamente que nosso sistema é acusatório. E, a meu ver, só por conta da colocação expressa disso no código, os tribunais viraram a chave. É verdade que logo depois, mesmo depois do pacote, eu até separei essa decisão, depois da lei, né, 13946, é isso? 139, esqueci o número do pacote. 964. Salvo engano, é 64 de 2019. Isso, 13964, 2019. A sexta turma continuava dizendo, do STJ, é possível conversão de ofício. Pelos argumentos que a gente já tocou aqui. Né? Conversão do flagrante de ofício não é decretação de ofício da preventiva. Uma coisa é o magistrado estar em seu gabinete e, porque quis, do nada, falar, vou decretar uma preventiva. Isso é de ofício. Isso é esponte própria. Isso é espontâneo, porque ele quer sem provocação. Outra é estar o magistrado no seu gabinete e chegar a ele uma PF. Ele está sendo provocado. Chegou a ele uma demanda. E aí que me incomoda também, professor Colasso,
o uso excessivo do acusatório. O que me parece é que parcela doutrinária quer usar o acusatório para engessar o juiz. Parece que o juiz virou uma estátua. É claro que os excessos do juiz devem ser evitados. Isso é óbvio. Isso é claro. Coisas óbvias eu vou deixar e não vou falar. Né? Mas sim, daí, transformá-lo em alguém que só assiste ao processo para depois proferir uma decisão, não me parece que seja justo. E não me parece que seja o papel constitucional do juiz. E digo isso de uma maneira bem tranquila, sem medo de ser corporativista, porque não sou juiz. Né? Porque não sou juiz. Então, mesmo depois do pacote, essa turma disse, não tem problema, pode converter de ofício, porque conversão não é decretação. Né? Mas aí, eu até peguei aqui, o STJ, a quinta turma, veio com outro entendimento. Né? A quinta turma disse, até dei a notícia aqui do conjunto, STJ declara ilegal converter de ofício flagrante em prisão preventiva, por conta do pacote anticrime. STF também. STF, o número do HC, é de Minas, tá? Esse HC. 188888. Mesma coisa. É ilegal converter o flagrante em preventiva de ofício. Então, para ser leal àqueles que estão me assistindo, então, fala o que prevalece logo para a prova, provavelmente, e é o que eu marcaria como candidato em prova, em qualquer prova, porque parece que é o que vai prevalecer, é a última decisão do STF, é a última decisão do STJ sobre o assunto, embora, repito, haja muita divergência, é que não se pode converter em flagrante de ofício. E mais uma coisa que me incomoda, professor. Mas o pacote anticrime alterou isso, o pacote anticrime alterou aquilo. No que alude a esse assunto, o pacote anticrime não alterou absolutamente nada. Se vocês abrirem, e abram, por favor, para não parecer que eu estou inventando, né? Aqueles que não leram, artigo 310 do CPP. Ele foi alterado no caput, porque houve alteração à implementação da audiência de custódia. Né? Então, após receber o APF, o juiz em 24 horas promove a audiência de custódia com advogado, com defensor, com MP, ponto. E nessa audiência, ninguém falou em requerimento do MP até agora. Não tem nada. sim. E nessa audiência, o juiz deverá, repito, redação dada pela lei 13.964/19. Pacote de crime, portanto. E nessa audiência, o juiz deverá relaxar a prisão, naturalmente, conceder, Legal. fui para o 3, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, nenhuma novidade. Inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventivo, quando presente requisito 312, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as cautelares diversas da prisão. E aí começa um malabarismo, Colasso. E eu nem sei o que você pensa sobre o assunto, tá? Eu nem deixei você falar até agora, me desculpe. Mas estou aqui para ouvi-lo. Estamos para ouvi-lo. Esse é o nosso objetivo. Então, cara, é por isso que eu digo que toda essa novela e esses julgados paradoxais, eles foram criados só em cima da palavra acusatório que foi colocada no código. Ora, nosso sistema passou a ser acusatório agora? Nosso sistema é acusatório Isso. faz 20 anos, faz 30 anos, desde a Constituição já era acusatório. E nessa época em que já havia o acusatório, STF, STJ, doutrina pacífica. É possível converter flagrante de ofício, flagrante em preventiva de ofício. Porque esse ofício que se diz aqui, não é espontaneidade. Chegou ao juízo uma demanda. Quer dizer que se o promotor come bola, não se manifesta, ele não vai poder converter o flagrante em preventiva, ainda que haja os requisitos 312 e ainda que as cautelares diversas não sejam suficientes? Eu não consigo entender. Porque muitas vezes nós falamos, porque é sempre difícil do ponto de vista de adequar esse código nosso a muito, não é? Do ponto de vista total, porque ele é totalmente anacrônico, é uma emenda só. E aí é muito fácil
é muito fácil eu interpretá-lo da maneira que muito bem, que me cabe. É isso que nós temos visto. E é óbvio, e ninguém está aqui a dizer que o juiz é o protagonista, mas o próprio código permite essa atividade, mesmo supletiva, é uma atividade que o dá, sim, essa prerrogativa, mas me parece que muitas vezes isso é relegado, é deixado de lado também, óbvio, não é? Atendendo aos meus interesses, sempre, né? De quem está hoje, né? Tu citou o Auri aí, mas né, quando nós pegamos a obra, você tem que ler com, né, um ótimo doutrinador, é uma pessoa reconhecida, jamais, né? Seria sobre isso. Ninguém alcança o reconhecimento que ele tem sendo alguém irrelevante, muito pelo contrário. Mas eu discordo assim de 80% das posições dele. O que não há problema algum, porque ele também vai discordar de 80% das minhas. E também não tem problema nenhum. Mas nós vemos efetivamente essa forma incisiva que acaba, muitas vezes, superando, inclusive, vários posicionamentos, vários temas sedimentados, parece que são esquecidos justamente quando há a inserção de um tema, uma palavra, como tu constou, o acusatório, concordo com isso, e parece que simplesmente essa inserção, ela não é vista, né, de uma forma global, não há uma interpretação teleológica ou global, não é adequada ao sistema, e ela rompe com tudo. Né? Essa também é uma preocupação que eu tenho, muitas vezes, uma alteração que é pontual, acaba rompendo para alguns com o sistema posto todo. Exatamente isso. O que o legislador quis fazer, e acho até justo que tivesse feito isso, é deixar claro, veja, nosso sistema é acusatório. Bacana. Daí, você romper com tudo aquilo que tem sido construído durante os anos, não faz sentido algum. Aliás, é um verdadeiro desserviço. E o Tarcísio falou aqui, o pessoal faz confusão da decisão judicial de ofício durante IP, que foi retirado com as prisões na audiência de custódia. É exatamente isso. Exatamente isso. A proibição do juiz decretar a preventiva no processo de ofício, isso foi retirado com o pacote. Isso é decretação de preventiva. Isso não é conversão na preventiva de ofício. E quando eu disse isso num vídeo lá, que eu já tinha tratado do assunto, o sujeito fala assim, jogo de palavras não desvirtua a essência do que o legislador quis dizer. Não tem jogo de palavra nenhum. O 310 não foi alterado em nada. Não tem jogo de palavra. Não dá para fazer malabarismo só para sustentar aquele argumento que lhe convém. Ou quando ele cabe, como o senhor disse. Então, e me incomoda muito. Né? É uma coisa que me incomoda porque o artigo não foi alterado. O artigo não foi alterado. Segundo, converter é uma coisa, decretar é outra. Então veja, um instituto tão importante como acusatório, usado de maneira banalizada, descontextualizada, acaba retirando a importância do próprio instituto. Porque parece que ele é a solução para todos os problemas e nada pode se sobrepor a ele. E isso reflete, inclusive, naquele outro tema que eu sugeri da gente falar do feminicida confesso, que foi absolvido pelo júri, pelo conselho de sentença, e o STF disse contra a prova dos autos, contra aquilo que havia sido colhido, e o STF disse que o MP não pode recorrer, porque a soberania dos vereditos. Ora, há soberania dos vereditos. Lógico, o juiz não vai contrariar aquilo que o jurado disse, mas o CPP diz que se a decisão for contrária à prova dos autos, há a possibilidade de uma apelação. Uma apelação. Sim. E aí, anula-se o júri, sorteia-se outro conselho de sentença, o júri é feito mais uma vez, e aí sim, se julgar no mesmo sentido, acabou. Isso é o que o código diz. Não, mas a soberania dos vereditos ela é absoluta. Porque foi isso que o Marco Aurélio quis dizer agora. Que ele é absoluta. Maior, inclusive, do que a vida da mulher que foi esfaqueada. A soberania dos vereditos, nesse caso, é maior do que a vida da mulher.
Porque se não se pode recorrer da decisão contrária à prova dos autos, afinal, as testemunhas foram naquele sentido, o réu era confesso. Se não se pode recorrer disso, quer dizer que a soberania dos vereditos é absoluta. E o STF conseguiu criar um princípio absoluto. Então, assim... Mas sabe... Pode falar. É o que, perdoe-me interrompê-lo, mas só parece-me, como aqui, o caso também do sistema acusatório, do inquisitório, muitas vezes o que eu vejo nessa discussão não é efetivamente trazermos bases efetivas e claras da utilização do acusatório, mas amedrontar todos com a figura do inquisitório. Isso me chama muita atenção, é dizer assim, olha, vocês querem esse sistema, que é o bonzinho que tu falou, ou querem aquele, não é, em que nenhuma das garantias será preservada. Ou seja, parece-me que muitas vezes a retórica pauta-se em colocar medo em relação a algo que não se tem efetivamente, sequer como uma comprovação prática. E sabe o que é o pior? Muitas vezes esse discurso é feito sem que aquele que o faz compreenda o que é o sistema acusatório, o que é o inquisitivo inquisitório. Sem compreensão. Lê um texto e já sai falando por aí. O juiz não pode converter o flagrante em preventiva de ofício. Ora, a maioria esmagadora da doutrina diz que pode. Você lê um texto, não compreende os institutos, e não estou dizendo que eu compreenda tudo, né, mas estou dando um exemplo do caso que a gente está falando. E já saiu falando por aí que não pode converter de ofício, porque isso viola acusatório. Ora, parabéns. Continue assim banalizando o instituto e ele vai perder a importância que ele tem mesmo. Mas se usar de maneira banalizada, vai perder a importância. Eu até acabei entrando aí na absolvição do feminicida no júri, porque é um assunto que tem me irritado. Eu até escrevi sobre ele, porque e aí vieram me falar, Colasso, falam assim, é o que sempre prevaleceu. Aí eu perguntei para o sujeito, quantos livros, quantas decisões você leu para dizer que isso prevalece? Aí eu parei para pensar comigo mesmo, né? Embora a decisão do STF não faça sentido por si só, né? Eu falei, vou ler o que já prevalecia. E doutrina esmagadora, Sanches, Brasileiro, Nutti, Douglas Fischer, uma paulada, STF, STJ. É claro que é possível se recorrer da decisão contrária à prova dos autos. Ainda que a absolvição tenha se dado com base em quesito genérico. Afinal, soberania de veredito não é princípio absoluto. Mas estão tirando isso não sei de onde. Né? E aí o grande problema, a mentira vai sendo contada e vira verdade. E quando você fala... Exatamente isso que eu ia falar. E quando você fala isso, Colasso, vão falar, ele é arrogante. Não, gente. Se você não interrompe essa corrente de mentira que vai sendo contada, vira uma pós-verdade. Aí, mostrar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, aí vai ser difícil, aí é difícil demais. E é o que tem acontecido com o sistema acusatório. É o que tem acontecido com o sistema acusatório. E aí, até quando tu falou da verdade, a gente lembra, né, de uma forma analógica aqui, dá para eu indiquei esse livro aqui no meu Instagram há pouco, A Revolução dos Bichos, né, em que uma verdade, em que aquela novo tema torna-se uma verdade absoluta e as pessoas parecem, e eu me preocupo com isso, com o esquecimento de todo aquele arcabouço, de toda aquela doutrina que veio aos poucos, concretizando, materializando determinada matéria, determinada situação, e isso me causa uma grande temeridade, justamente daquele que absorve, eu também recebo, às vezes, essas perguntas. Aquele julgado diz, sim, daqui para frente será assim. Daqui para frente, então, no caso do homicida, ele será sempre absolvido. Por quê? Porque a última decisão do STF, assim pontuou, é isso que eu tenho que saber. Então, me assusta, me causa espécie isso. Havia uma dúzia
de decisão de Tribunal Superior num sentido. Não, mas agora o relator, que foi o Marco Aurélio, decidiu nesse sentido, é o que prevalece. Assim, para fins de prova, talvez até seja interessante tomar cuidado e realmente colocar, porque é o último. Para fins de aplicação prática do direito, e lembrando que qualquer pessoa que presta a prova vai exercer o direito quando passar, né? Isso já não exerce em outro cargo, então tem que tomar cuidado. Né? E assim, as pessoas não têm se envergonhado de interpretações que levam ao absurdo. Interpretações que levam ao absurdo completo. E se escudam, né? E utilizam desses argumentos absolutamente vagos e muitas vezes incompreendidos para sustentar aquilo que você tem falado. E eu vejo muito isso em júri. Ai, o Estado Democrático de Direito, o Estado Democrático de Direito. Quando eu ouço esse tipo de... Ô, Red, não me faz rir agora. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu tenho vontade de levantar a mão, assim, quem na escola e fala assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta. O que é Estado Democrático de Direito? Vamos começar a dar... Vamos limitar a discussão. Fala sobre o Estado Democrático de Direito, limita o instituto e aí constrói o raciocínio. Então, o que é o acusatório para você dizer que o juiz não pode converter a prisão em flagrante de ofício? Ah, mas tem doutrina que diz que o flagrante não é cautelar, que o flagrante é pré-cautelar. Primeiro que essa doutrina é assim, tem um doutrinador, não uma doutrina. Né? Doutrina é o conjunto de ideias que seguem no mesmo sentido, assim como jurisprudência, né? A gente tem mania de apontar... o pessoal usa esse termo, né? Olha, há uma jurisprudência. Não, há um julgado. Não, exato. Assim, mas tem doutrina que diz que o flagrante é pré-cautelar. Mas considere que é pré-cautelar, não muda absolutamente nada. Porque o juiz, quando converte de ofício, não está agindo de maneira espontânea a fim de violar aquilo que o acusatório visa evitar, né? Que é a conduta ativa do juiz. Muito pelo contrário. Ele foi provocado. Chegou a ele uma prisão em flagrante. E eu provoco mais uma vez a todos que estão me ouvindo e discordam. Quer dizer que se o promotor comer bola e não pedir a prisão, vai soltar o chefe do PCC, por exemplo, porque não houve manifestação do MP? Olhe como essa interpretação beira o absurdo. A consequência da interpretação é absurda. Ainda que a interpretação, nesse caso, não precise de esforço algum, né, Colasso? Porque, repito, o 310 está ali. O juiz faz audiência de custódia, 24 horas, e depois converte o flagrante em preventiva, relaxa a prisão se legal e acabou. Ou dá liberdade condicional. É isso. O 310 está ali. O fato de se ter colocado sistema acusatório e vedado ao juiz que decrete prisão preventiva de ofício no inquérito ou no processo, e isso é uma alteração, sim, do pacote de crime, isso em nada se relaciona com a conversão do flagrante. Na conversão, há provocação. Aliás, Colasso, eu acho que nem se poderia dizer que a conversão é de ofício. Acho melhor dizer conversão sem manifestação do MP. Porque não é de ofício. O APF chegou ao juiz. Ah, mas se adota o sistema acusatório, então tá bom. O juiz vai ficar ali que nem uma estátua até o promotor se manifestar. É claro, o que eu tenho feito na prática e o que eu tenho visto colegas fazendo, manifestem tudo. Né? Se quer que o sujeito se entende que os requisitos da cautelar estão presentes, se manifesta, para evitar que haja problema. Porque, repito, há divergência. Né? Mas eu discordo demais dessa posição. Nunca foi o que prevaleceu. Né? O que prevalecia era justamente o contrário, quando, mais uma vez, o acusatório já existia, o acusatório já era adotado, só que não havia a previsão expressa lá no CPP do Instituto. Então, assim, cuidado a todos que ouviram a minha posição e do Colasso sobre o Instituto, porque, repito, nós demos a nossa opinião aqui durante... Já se passaram 50 minutos, nem vi o tempo passar. Sim, também não vi. Mas as últimas duas decisões sobre o assunto
do STF e do STJ são no sentido de que não é possível essa conversão se o MP não se manifestar. Beleza? Então tome muito... Aqui eu pontuo, até falei com o Lélio, nós tratamos desse tema, que para mim é um tema muito caro hoje, que pouco se pontua no Brasil, que é a utilização da ciência total do direito penal, que se aplica também às leis processuais penais. Né? Nós não temos, como pacote anticrime, como nós admitimos hoje, que em pleno século XXI, com toda a possibilidade que se tem de uma pesquisa efetiva, de um trabalho efetivo, não é? Tenhamos uma lei que é um Frankenstein, porque se o Código Penal era uma colcha de retalhos, hoje é um Frankenstein total, né? Não temos dúvida disso, mas nós não temos a ciência total, a criminologia, uma política criminal decente, para que, ao fim e ao cabo, operadores, porque nós estamos na ponta, e eu me coloco aqui bem na ponta, porque já tive noites com 5 autos de prisão em flagrante, eu relato todos, eu tenho isso como uma meta pessoal, eu não acho correto, às vezes vejo que, estão aí os elementos, manda assim, eu relato, coloco os meus motivos, a exposição de motivos, estou indiciando por isso, mas confesso que já noites que eu digo, olha aqui, a necessidade, agora tem a necessidade de uma manifestação, não é? De me manifestar, então, pela essa conversão da preventiva, e se eu não o fizer, e o Ministério Público também assoberbado de trabalho não o fizer, aquele juiz que será uma pedra de mármore, nada poderá fazer, não é? Então, nós acabamos, pela falta dessa ciência total, nos deparando novamente com uma lei simbólica, uma lei dissociada da realidade. Nós não podemos ter isso. Nós não podemos ter um legislador que se dissocia totalmente do que nós efetivamente temos no dia a dia, porque isso gera, inclusive, em todos que não são da área jurídica que nos acompanham, uma perplexidade. Eles ficam muitas vezes perplexos, quem não é da área jurídica, justamente quando se traz à baila essas discussões, dizer assim, o sistema é tão anacrônico, o sistema é tão impensado, assim como vocês fazem. Eu sofri esses dias com uma coisa, um amigo meu, amigo de infância, que não é da área do direito, ele falou assim, ô Enzo, tem um colega meu que foi preso, e o juiz soltou durante a investigação, era tráfico. Ele falou assim para mim, mas tráfico não é inafiançável? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que explicar para ele que o tráfico não admite fiança, mas admite soltura sem fiança. Para enfiar isso na cabeça, para isso entrar na cabeça de uma pessoa, até na minha é um pouco difícil de entrar, né? Para uma pessoa que não é da área jurídica, não entra. Não entra. Exato. Mas é uma questão de lógica. A Ruth entrou agora falando da sincronia com a realidade social. A impressão que eu tenho é que a maioria dos ministros lá de cima, eles se esqueceram de como é trabalhar no chão, na ponta, que é o que você disse agora. Trabalhar aqui no chão da fábrica, com inquérito, com processo. A impressão que eu tenho é que esqueceram disso. Você vê o pacote anticrime com uma série de institutos, repito, né, a gente já falou sobre isso, que foram colocados ali na marra, enfiaram na goela, só para ter um efeito simbólico. Esses dias eu estava, ontem, eu fiz um júri anteontem, e estava conversando com um policial penal que é amigo meu, ele falou assim, o STF fala agora que não pode mais ter revista íntima no presídio. A gente não sabe o que vai fazer. Eu falei, pois é. Depois é complicado. É complicado. Ele falou assim, falou para mim, doutor, né? Eu não gosto de chamar de doutor, mas ele falou, doutor, eu não sei o que fazer. Porque os policiais penais, os agentes penitenciários, não sabem o que fazer. Porque se não pode fazer revista íntima, liberou-se que coisas ilícitas que não deveriam entrar no presídio, entram. Não tem jeito. Não existe como pegar. Ele falou muitas vezes, né? Pessoas colocavam droga, celular em orifícios, e mesmo com a revista íntima, já era difícil de pegar.
Imagina sem a revista íntima. Por que eu digo isso? Ainda que quem está me ouvindo concorde com a proibição da revista íntima, mas o que eu digo é, parece que se esqueceu de como as coisas acontecem no mundo. Né? Então, assim, Exato. estão viajando num mundo de como as coisas deveriam ser, esquecendo-se de como elas realmente são. Do ser. Exato. E me Exato. incomoda, eu não consigo... Hoje, bem rapidamente, hoje nós tivemos uma discussão há pouco aqui em relação a também a lei de abuso de autoridade, que trouxe aqui muitos artigos que são divergentes com aquilo que a gente tem. Hoje, a lei de abuso de autoridade pune o acesso, ou permite, na verdade, o acesso a qualquer interessado do inquérito. Ou seja, aí eu falei para o colega, tá, então quer dizer que o sigilo do inquérito caiu totalmente. E como fica a investigação? Como é que fica a investigação? Exato. Não, todo mundo tem acesso. Porque nós, ao menos, tínhamos, não é, um pouco de parcimônia. O advogado está solicitando aí o que não está em andamento, tudo bem. Agora está lá por qualquer interessado. Qualquer interessado tem um acesso. Eu gostei teve colega que falou em cima assim, ó, basta revistar o preso, que está sob tutela do Estado. Aí o César falou, kkk, galera não conhece a realidade dos presídios. E desculpe quem discorda, mas eu concordo com o César. O que se faz é que as pessoas entrem no presídio e arremessam um objeto no meio de uma cela que tem 70 pessoas. Vai fazer a revista em todos? Isso é uma viagem. Exato. Isso é inexistente, não tem jeito. Sabe? Não existe. Ah, deveria ser. Tudo bem, deveria. Se tivesse o triplo de agente de Estado, se tivesse muito menos preso, se a cadeia não fosse daquele jeito, talvez aí sim poderia ser. Embora eu concorde com a revista íntima, acho que não tem problema algum. Revista íntima não é revista abusiva. Por que dizer que não pode fazer revista íntima? Quer dizer que a pessoa pode pegar qualquer coisa, colocar em qualquer parte do corpo e levar para quem está dentro do presídio. Ah, depois revista o preso. E para saber com que preso está? Presídio com mil condenados. Isso não faz sentido algum. Não tem aplicabilidade nenhuma. Doutor, diga-me, não gosto que eu chame doutor e eu chamei. Falou há pouco que escreveu sobre a segunda, esse tema, né? Eu escrevi sobre... O senhor escreveu e publicou? Publicou? Ainda não. Não? Esse texto então esse texto vai sair num livro que a coordenação é do Rogério Greco, colega nosso aqui, ex-colega, né? Que se aposentou do MP Minas. Vai sair lá. Mas não tem problema nenhum. Quem tiver interesse, só para quem não entendeu, é sobre o feminicida lá, confesso que foi absolvido e a STF disse que não pode recorrer dessa decisão, mesmo que contra a prova dos autos. Eu compilei uma série de julgados, uma série de entendimentos e demonstrei que, na minha opinião, isso já não fazia sentido, e mesmo antes da decisão do STF já não era o que prevalecia. Se alguém quiser, eu disponibilizo numa boa, eu mando para o professor Colasso e ele encaminha, não tem problema nenhum com isso. Meu querido amigo, o que acontece quando o assunto é muito bom e a pessoa tem, sim, e isso já foi me dito pelo Lélio, que você é afiadíssimo, e olha, eu adorei esse bate-papo contigo, tá? Mas vou pedir aqui que, rapidamente, dê suas considerações iniciais, porque o nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu só quero agradecer. Para mim, a live passou assim em 5 minutos, quando eu olhei já tinha passado 50. Obrigado, Colasso, pelo convite gentil, pelo tema, por ter deixado escolher o tema, e acho que foi um tema bacana para todo mundo que se interessa pelo direito, não só para quem faz concurso. Convide mais vezes, estarei aqui para tratar do tema que você quiser ou que a gente achar que é pertinente para os colegas assistirem. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que participaram. Desculpem se não deu para responder a todos, mas passou muito rápido e infelizmente não deu. Obrigado aos que acompanharam e, professor, grande beijo, obrigado mais uma vez. Meu querido, um abraço para ti, foi um prazer imenso compartilhar essa live contigo e vou, sim, já fica aqui o convite, vou convidá-lo para outras. Tá combinado. Um abraço para todo mundo. Um abração. Pessoal, muito obrigado pela presença
Lembrando vocês que essa live ficará gravada lá no meu YouTube, ok? Ela ficará organizadinha, gravada no YouTube. O YouTube é Professor Colasso, ok? Lembrando a todos que nós temos a nossa tradicional aula de Direito Penal na segunda-feira pelo Instagram e pelo Facebook. Obrigado a todos vocês que muito participaram, que engrandeceram a live com a presença, e com as perguntas, com os apontamentos, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima live da quinta-feira, onde tratamos de vários temas. Até lá.